Deus vai agindo. E o apóstolo vem falando de algo muito importante para o avivamento, que o avivamento ele não acontece senão pela pessoa do Espírito Santo. Se não houver a manifestação, o entendimento, a busca da pessoa do Espírito Santo, que é Ele que nos assiste, que é Ele que é o nosso consolador hoje, que é Ele que é o nosso ajudador hoje, não vai haver avivamento. Olha o que diz João 14, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, vamos lá. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai. Quem rogará ao Pai? Jesus. E Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque Ele era o primeiro Consolador. Porque Ele veio resgatar, salvar, libertar o que se havia perdido. Se perdeu no homem o quê? O governo de Deus, o reino de Deus, e Jesus veio restaurar isso. O que os discípulos queriam fazer com Jesus? O que Judas achou que Jesus deveria fazer? Eles queriam levantar Jesus como sendo o próximo rei. Não, tu veio resgatar, tu veio trazer um novo reino, porque naquele tempo o Império Romano tinha tomado tudo. Não, Jesus é o novo rei, vamos levar ele, levantar ele agora o rei. Não é esse reino, não é um reino exterior, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E Ele foi o primeiro Consolador, Ele foi o primeiro ajudador, Ele veio libertar, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele veio trazer cura, Ele veio trazer restauração, Ele morreu na cruz, o sangue dEle trouxe vida e vida em abundância a cada um de nós. Mas Ele foi, porque Ele cumpriu o papel, Ele trouxe valores, Ele restaurou o reino de Deus, Ele restaurou os princípios, Ele implantou uma nova igreja. E Ele não deixou só, e Ele diz, eu vou rogar ao Pai, e Ele enviará, Ele dará outro Consolador. Porque quando os discípulos estavam mal, quem que dava a palavra para eles? Jesus. Tem dia que você está mal? Quem consola você? O marido, o psicólogo, o terapeuta? Quem consola? O Espírito de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco. E o 17, o Espírito preste atenção nisso, toda vez que a palavra de Deus está escrito Espírito com a letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Quando está falando Espírito em letra maiúscula, pode ser o espírito do homem, ou pode ser um espírito maligno. Amém? O Espírito da verdade. Por que está da verdade? Porque tem espírito da mentira, tem espírito do engano, tem vários espíritos. Espírito de Jezabel, espírito da falsa religiosidade, espírito da prostituição, tem um monte de espírito. Mas aquele que Ele enviará para nós é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não é do Senhor, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Por que Ele habita convosco? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo, a casa do Espírito Santo do Senhor. Amém? Você é a casa do Espírito? Você é. Se você é, você precisa manifestar a verdade, você precisa manifestar a graça. A sua vida tem que fluir um rio de águas vivas, a sua vida tem que transbordar a palavra de Deus. A sua palavra, a sua fala, a sua comunicação tem que glorificar o Senhor. As suas atitudes, seu comportamento, a sua família, aquilo que você faz,
tem que honrar e glorificar o Senhor, porque se você é templo do Espírito de Deus, habita na sua vida o Espírito da verdade. E algo muito precioso da parte de Deus, e o pastor Lei falou antes, é que o reino de Deus ele é um reino de princípios, não é um reino de confusão, não é um reino que causa confusão. Até eu vou puxar aqui, já tinha anotado e está lá para o final, vou antecipar aqui o texto. Coloca para nós ali Romanos 10, 11. Aqui testifica que o reino de Deus não é um reino de confusão, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O reino de Deus não tem confusão. Se você crê no Senhor, na sua palavra, você não vai ser confundido, você não vai ser enganado. A Bíblia fala de muitos falsos profetas que possivelmente enganarão até os salvos. A Bíblia fala de últimos tempos em que o amor se esfriaria. A Bíblia fala dos últimos tempos que se multiplicaria a iniquidade, o pecado. E a gente está vendo isso, sim ou não? Muito. Muito. Mas se nós estivermos com os olhos no Senhor, na sua palavra, porque a palavra de Deus é que fortalece, sustenta, é a verdade. Ouvir o Espírito de Deus, nós não seremos confundidos, porque o Espírito de Deus, ele é a verdade. Olha o que diz lá em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos ajudar a lembrar. Mas você pode lembrar de algo que você não sabe? Sim ou não? Como que você vai lembrar de algo que Deus falou se você nunca ouviu Deus falar? Como que você vai saber como agir em determinada situação da sua vida, tendo o Espírito de Deus, se você nunca ouviu, nunca soube o que Deus esperava para aquela área da sua vida? Porque eu não tenho aquela intimidade com o Pai. Eu falei no culto de antes, é interessante, né? Fazer 2 cultos, um atrás do outro com a mesma palavra, é interessante isso. É novo para mim. Tenho dito essa semana que é a semana do primeiro para mim. Primeiro tudo aqui, né? Mas o Senhor, Ele vai nos lembrar daquilo que nós sabemos. O Senhor, Ele nos convida e diz: olha, vocês querem me conhecer? Entra no quarto, fecha a porta, e aí nós vamos conversar. Por quê? Porque Ele quer ter intimidade. Casal, quando vai para o quarto, faz o quê? Calma, não precisa, fecha a porta, né? Calma. Para quê? Para ter intimidade. E é no secreto. E é Ele e Deus. Porque a gente sabe aonde aperta o calo no sapato, não sabe? Cada um sabe. A gente às vezes pode até não querer reconhecer, não querer falar, mas quando a dor aperta, você sabe o porquê aperta. Essa é a grande verdade. E não tem onde você ou eu possamos nos esconder, possamos correr, possamos fugir, porque o Senhor ali, Ele está. Não tem para onde nós viemos a correr, amado. E você que conhece a palavra, você que sabe, você que já tem intimidade com Deus, você que já foi ressuscitado com Cristo dos mortos, pela graça, pela misericórdia de Deus, e tem a sua vida como templo do Espírito Santo de Deus, você pode fazer o que for, o Espírito sempre vai estar ali,
E aí? Fulano, quando é que tu vai voltar? Fulano, quando é que tu vai fazer? Fulano, tu sabe que não é esse o caminho. Fulano, é ou não é assim? Porque a gente sabe, e o Espírito de Deus nos lembra. O Espírito de Deus, ele é o único que pode convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não tem nada que eu possa falar para você que vai te convencer, nada, mas o Espírito de Deus sim. Não tem nada meu que eu possa falar para você que possa transformar a sua vida, mas a palavra de Deus sim. Só que o Evangelho é por fé, e o justo viverá pela sua fé. Não tem homem mais sábio, mais entendido, médico, doutorado, mestrado, pode estudar o que for, mas se você não ouvir a voz de Deus, se você não colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, muito provável que muitas vezes você vai ser como um barco furado, navegando sem rumo, que uma hora dessa vai afundar. Por quê? Porque Deus, Ele não está fazendo parte da nossa vida. Eu não estou buscando avivamento para a minha vida, eu não estou buscando direção do Espírito de Deus para a minha vida. E quando nós entendemos que o Espírito de Deus, Ele é algo primordial na minha vida, e eu começo a buscar Ele, o que acontece? Começa a dar uma confusão na vida da gente. Quem aqui já teve a experiência de que, olha, comecei na igreja, comecei a fazer um jejum, comecei agora a fazer todo dia agora eu oro, eu faço a minha meditação, e aí parece que começa a dar tudo errado. Já aconteceu com vocês isso, gente? Sim? Olha só, por que isso começa a acontecer? Vamos dar uma olhadinha ali, ó, Gálatas 5,17. É muito interessante isso. Porque a carne milita contra o Espírito de Deus. A nossa carne, a nossa vontade, ela milita, ela luta, ela briga contra o Espírito de Deus. E o Espírito contra a carne. Opa! Tem luta aqui. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você até entende que tem que ler a Bíblia, você entende que tem que orar, você entende que tem que ir no culto, você entende que tem que servir, você entende que tem que ser uma pessoa boa, você entende que tem que fazer as coisas, mas não o faz. E por quê? Porque a carne está mais forte do que o Espírito. Pastor, o que eu faço? Busca o Senhor, conheça o Senhor, não pelo que os outros dizem, mas pelo que você faz, pelo que você busca, a sua intimidade. Como é que é mesmo? Abre a porta do teu quarto, entra, fecha ela, e agora é você e Deus. Deus, está doendo, Deus, está pesado, Deus, olha essa situação, Senhor, a tua palavra diz, se tem um exemplo em oração, é Neemias. Estude o primeiro capítulo de Neemias. Neemias ora a Deus, mas ele ora segundo a palavra de Deus. Ele chega para diante de Deus e diz assim: Pai, olha essa situação, mas o Senhor disse que ele usa a palavra de Deus para orar ao Senhor. Só que como que eu vou lembrar da palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Como que o Espírito de Deus vai usar para mim orar a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? E o que é que sustenta, fortalece, faz você crescer, ter unção e graça? É a oração? Não, é a palavra. Por que as pessoas, elas invertem valores, princípios na sua vida? Por quê? Porque elas querem somente sentir e não querem obedecer. O que é melhor, gente? Mandar ou obedecer? Fala a verdade. O que você queria? Mandar ou obedecer?
A gente quer mandar, né? Mas o que é melhor? Mandar ou obedecer? A quem mais é dado, mais será cobrado. E quando nós entendemos o princípio da obediência, andando sob direção, fica muito mais simples. O peso ele é menor. É muito menor. Quem é dono de empresa, empresário aí? Não vou vender nada para você, fica tranquilo. Você que é dono de empresa, você tem a quem recorrer acima? Diz aí os empresários. É ruim, né? Deus, né? Mas quando Ele é teu Senhor. E quando tem dúvida, o que fazer aqui com esse negócio agora? O que eu faço ali? Agora, e o funcionário? Se ele tem dúvida, o que ele faz? O chefe? O supervisor? O gerente? Como é que eu faço aqui? Não, fulano, faz assim, faz assim. Ah, beleza. A responsabilidade é de quem? De quem está acima. É mais fácil obedecer. E a gente teima com Deus. Para que obedecer? Eu vou fazer do meu jeito, eu sou patrão. E aí o que acontece? A gente tem problema. A gente muitas vezes vai quebrando a cara, porque é fazer do meu jeito. É mais fácil obedecer. É mais fácil servir a Deus. É mais fácil ter direção para a vida do que inventar direções para a vida. Algo que Deus falou ao meu coração essa semana. Ele disse: olha, não toma as decisões baseado ou direções para a tua vida baseado no que tu está sentindo. Tu vai errar. E ele me falou isso vindo para cá, para a igreja, essa semana. Estava no carro orando, né? Um turbilhão de emoção. E estava conversando com Deus no carro e eu tive essa direção. E aconteceu uma situação comigo e eu fiquei brabo. Alguém já ficou brabo aqui? Quem não, né? E eu fiquei brabo. E aí Deus assim: o que nós conversamos no carro? Aí eu fiz assim, respirei, e eu busquei entender a situação. Porque muitas vezes a gente faz as coisas no calor do sentir e faz errado. E às vezes coisas que nós fazemos no calor do sentimento, você não consegue recuperar mais. Você não consegue voltar mais atrás. E fica complicado. O ser humano adora sentir. Dá para fazer um culto aqui assim, ó, de chover para cima, né? Dá, né, pastor? Mas vai adiantar? Vai mudar a sua vida? Não vai. O que Deus quer é ensinar a cada um de nós qual caminho nós devemos andar. Porque a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio que Ele põe diante de nós a bênção e Ele dá o direito para nós dizer: o que tu quer? A gente quer tanto ser patrão. Tá, agora então escolhe. Quer a bênção? Glória a Deus, agora segue o que eu estou te falando. Quer maldição? Faz do teu jeito. Por que nós mudamos a liturgia do culto, né? Perdão. Por quê? Porque existe uma direção. Por que as crianças ficaram no culto hoje aqui? As crianças ficaram no louvor hoje aqui. O louvor é para quem? Para quem é louvor? Para a palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela ficar mais velha, ela não vai. Se você não ensinar o seu filho a louvar, como que ele vai aprender a honrar a Deus? Se você não ensinar a expor o seu filho a adoração, louvor, reverência ao Senhor, como que você vai querer que seu filho amanhã você vai cobrar ele? Levanta, vai no culto. Mas, né? Amado, nós precisamos ser
inteligentes. A gente precisa aprender a semear a semente correta. Nem tudo que parece certo está certo. Ah, mas é bom porque daí eu fico tranquilo, meu filho vai lá e aqui o culto tá bom. Tá bom, e para ele amanhã? Os filhos são a herança do... E quando você ficar mais velho, quem é que vai cuidar? Né? Ainda bem que eu estou dizendo para o Samuel, tem que ser melhor que o pai. Eu não sei agora se eu contei antes ou contei aqui. Não, acho que foi antes, né? Já ouviu? Esse é o negócio dos 2 cultos. Então vou contar agora então, né? Já achei que eu tinha contado aqui. Esses dias eu estava na sede e estava com os irmãos do pátio lá depois do culto e conversando e não sei o que. Samuel estava comigo, Samuel é ligeiro, né? Ligeiro. E conversando e tal, eu disse assim, não, Samuel vai ser que nem o pai. E ele veio com uma assim, eu não. Ai, eu pensei, agora vem bomba, né? 8 anos de idade, sabe que criança não tem papo na língua, né? Fala o que quer. E ele diz assim, eu não, eu vou ser melhor que tu. Ah, daí eu já inflei o peito, né? Eu digo, opa! Mas por que ele disse isso? Você pode tirar a prova real com a minha esposa. A prova real, essa é boa, né? Essa é matemática. Quem sabe de matemática sabe que é prova real. A gente sempre fala para eles, a gente está criando vocês para ser melhor do que eu e a tua mãe. E ele entendeu. Eu digo, glória a Deus. Isso aí, guri, vai nessa, tem que ser melhor que o pai. Ah, mas então tu é perfeito? Não, sou muito imperfeito. Assim como você também. Você vai ver muito erro em mim. Assim como você também tem muito erro. Quer ver uma coisa, gente? Deus levantou 2 grandes reis, Davi e Saul. Amém? Os 2 foram grandes? Foram. Os 2 fizeram grandes obras? Foram. Os 2 pecaram? Sim. Davi foi o pior, na minha opinião, tá? Porque o que ele fez, misericórdia, né? Pegou a mulher do cara, armou a treta e mandou matar. E Davi e Saul só não fez algo lá que Deus falou, vai e faz isso. Ele, Deus, mas isso aqui, né? É tranquilo, olha, poxa, guardei uns boizinhos aqui para sacrificar, é para ti, Deus. E aí, os 2 foram confrontados pelos profetas. Só que Saul foi cortado. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Amado, não é o quanto nós sabemos, não é o quanto você tem de poder sobre a sua mão, é o quanto nós temos a capacidade de se arrepender diante de Deus. É quanto nós temos um coração sincero, verdadeiro. Errar, todos nós aqui vamos errar. Você vai ver eu errando, e você pode me julgar, é seu direito. Mas também você pode chegar em mim e dizer assim, pastor, olha, isso aqui eu acho que podia ser diferente. Eu disse, eu acho que também pode. E a minha porta está aberta para você, se quiser fazer isso. E pode ser até no corredor também, não tem problema, tá? Está aberto. Porque se eu não der exemplo, como que vai ser a sua vida? Querendo ou não, você pode gostar ou não, é o que Deus deu para você, tá bom? Minguadinho, feio desse jeito, mas é eu, tá bom? É o que Deus tem para hoje, amém? Vamos ver Romanos 8, versículo 5 a seguir, a gente vai ler bastante agora, mas é algo muito especial da parte de Deus. Deixa eu me concentrar nas horas, porque as horas para mim é um problema às vezes, ela corre muito rápido. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus. Próximo. Porque o pendor da carne, ou seja, a tendência da carne dá para mas o do Espírito para a vida e você tem paz?
Você está em paz? A sua vida está em paz? Você tem realmente vivido bem? E aqui está uma grande balança da vida. Se você está se sentindo morto, vazio, é porque talvez a sua vida está pendendo mais para a carne. Mas se você está em paz, se sentindo com vida, você está pendendo para o Espírito. Próximo. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, talvez a sua balança, a minha, não sei, a nossa, ou de ninguém, possa estar indo contra Deus. E quando nós nos achamos indo contra Deus, é complicado. Olha o que aconteceu com Saul. Deus levantou Davi, e ele perseguiu Davi o tempo inteiro. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Saul entrou na caverna para fazer necessidade. Estava perseguindo Davi. E Davi estava dentro da caverna que ele escolheu para fazer necessidade. E não estava sozinho, estava com todo o seu exército, escondido lá dentro da caverna. E aí os caras viram e disseram: Davi, olha quem está ali, o teu inimigo, vamos acabar com ele. Quantos aqui talvez queriam dar uma machadada no homem, né? Acabar com o inimigo. E Davi disse: eu vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor? Da minha mão não. Mas muitas vezes nós, levados pelo sentimento, emoção, o calor do que os outros falam, a gente vai lá e levanta a mão contra o ungido do Senhor. Levanta a mão contra quem não deve, fala o que não deve, faz o que não deve, e aí acaba como Saul, morto espiritualmente, sem direito à herança, a família toda morta, sem prosperidade, sem vida e sem paz. A gente tem que entender, amados, que a balança de Deus para as nossas vidas é muito mais fácil nós ouvir e obedecer. É o que o Senhor quer para nós. O Senhor quer nos dar vida e paz, e nada além disso. Deus não quer que nós sejamos inimigos dele, bem pelo contrário, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, não se sujeita ao Senhor. Próximo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você que é pai, você que é mãe, você gostaria que seus filhos agradassem você? Sim ou não? Ai, eu vou fazer um carinho. Não. Sabe como o pai e a mãe ficam felizes, se sentem bem com os filhos? Quando eles obedecem. Quando eles fazem aquilo que tu ensinou. Não, vou ser melhor que tu. Encheu o peito. Fiquei feliz, porque está fazendo aquilo que eu ensinei. Nós precisamos aprender a agradar o Senhor e não a querer agradar os outros. Vocês querem ver uma coisa pesada agora? Mas vai mudar a tua vida. É pesado, mas pode mudar a tua vida. Quem quer levantar a mão aí? Tá bom. Olha para a pessoa que está no teu lado. Não é bobagem, é sério, é muito sério. Pode olhar, olha no grão do olho. E diz assim para ela agora, tá? Ó, presta atenção, diz assim, ó: cuida da tua vida. Por que tem muita gente sendo destruída? Família. Porque quer cuidar da vida dos... Tem muito açougueiro que quer vender carne de pescoço. Se você for no açougue, qual que é a melhor carne?
Picanha é bom, né? Quando fizer, me chama. Qual que tu não quer comprar? Carne de pescoço. Sabe qual que é a pior carne do ser humano para não comprar? Sabe qual? Pescoço? Língua. Aquela, sabe? Que vai lá no sopão, que vai no mocotó. Essa é a pior, porque essa leva para o inferno. Essa é morte, é fogo, diz a palavra. Língua é brabo. É brabo. Apesar que no mocotó eu gosto. Salzinho ali, né? Bem fervidinha. É bom. Não gosta de mocotó, gente? Não? Podemos fazer uma noite do mocotó aqui. Eu sei que tem gente que gosta, né? Minha mãe gosta. E ela sabe fazer. Trago ela para fazer. A gente tem que agradar a Deus, mas tem que cuidar da vida da gente. Para de cuidar da vida dos outros. Olha quanto tempo a gente perde ficando ali. E investigando. Muito detetive. Olha só, nossa, não foi no culto, olha onde é que tu estava. Cuida da tua vida. Rede social é bom? É bom, mas moderado, com moderação, né? Parece propaganda de cigarro, né? Isso aqui pode dar câncer, né? Ou matar. E mata, a língua me leva para o inferno. Cuidado, não compre língua, tá bom? Não compre língua. Se alguém quiser te vender, não, obrigado, fica com a tua que eu fico com a minha. Acabou. Próximo, vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, amém, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você é templo do Espírito, diga amém. Então você tem que manifestar a verdade. A sua vida tem que ser glória a Deus. Não comprar língua. Não ficar cuidando da vida do outro. Não ficar futricando, mexendo. Eu vou falar bem a verdade para você, ó. Essa mudança aqui na igreja mudou muito para mim. Mas tu acha que eu estou preocupado com a vida dos outros aqui? Se bem que eu tenho que estar preocupado com a tua vida, né? Porque eu sou teu pastor. Mas eu digo, de quem que é fuxico? Eu digo, irmão, não está bom para ti? Deus abençoe. Eu não quero confusão. Eu não preciso de confusão. Já chega todas que já vêm natural todo dia para mim. Por que eu vou abraçar mais? Entendeu? Não vou. Acho que eu estou preocupado. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Eu estou nem aí. Eu não dou conta de fazer a coisa que tem para fazer aqui. Meu Deus do céu. Faz 3 dias que eu não durmo quase. Gente, vocês acham que é brincadeira? Mas eu louvo a Deus, gente. Eu louvo a Deus. Estou feliz. Cansado, mas feliz. Lutando, mas feliz. E sabe por quê? Porque é por Deus. E eu não quero que você e a sua família se percam. Hoje de manhã eu fui me despedir do Ministério Jovem lá na sede. Com os líderes, a gente teve uma reunião. Eu chorei muito na reunião. Sabe por que eu chorei, gente? Porque eu disse para eles, vocês não têm noção do que é uma igreja dividida. Vocês não têm noção do que é vidas se perdendo. Vidas, não vou dizer que vão se perder, né? Eu creio que não, porque Deus é misericordioso. Mas vidas confusas. Mas Deus tem um lugar para cada um. E a minha oração é que cada um encontre o seu lugar no Senhor.
no Senhor, na sua palavra, na verdade. Amém? Mas nosso trabalho é cuidar da nossa vida. E aqui, ó, se algo não tiver aqui, gente, como o pastor Lei falou, todo e qualquer princípio quebrado, valor invertido, ele vai ali na frente gerar um resultado. Assim também como toda obediência, temor a Deus, também vai gerar um bom resultado. Amém? Mas depende, diga assim, de mim. É a sua escolha, porque o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Próximo. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Pode passar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Pode parar aqui, olha o que ele diz: vivificará também o vosso corpo mortal. Não tem dia que você não se sente bem? Não tem dia que talvez dá uma deprê? Não tem dia que você, está difícil? O Espírito de Deus, ele vivifica. Sabe qual que às vezes é o problema? É que você fica dependendo de culto em culto para ser vivificado, enquanto que nós devemos dia a dia, na presença do Senhor, pela sua palavra, sermos vivificados. Ai meu Deus, eu preciso, que chega quarta-feira o culto, aleluia, eu preciso de uma oração do pastor. Não, amado, não, querido. O Espírito de Deus vivifica. Se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, é a todo momento, é no carro, é quando você viu algo que não gostou, ele vai vivificar. Se você está triste, é a palavra de Deus que direciona, que ressuscita dentro de você a vontade de Deus. Nós vimos aqui que o Espírito de Deus nos lembra, nos ensina. Eu não sei o que fazer, Espírito Santo, o que eu faço aqui? Ele vai lembrar a tua palavra. Olha, lembra aquela palavra, é verdade, eu vou fazer isso. E Deus vai dando graça, Deus vai dando sabedoria. O que é a palavra do ano? Sabedoria para gestão da sua vida. Como está a gestão da sua vida? Será que a gestão da sua vida, o Espírito de Deus está incluso? E a gente às vezes fica assim, né? Que droga, porque nada dá certo, a minha vida parece um eletrocardiograma, é para cima e para baixo, é para cima e para baixo, é para cima e para baixo. Por quê? Porque não está fazendo uma boa gestão da vida, entendendo valores, princípios, filhos, marido, esposa. Amém? Próximo. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Tudo nós devemos, porque tudo é de Deus, nada é nosso. Não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Próximo. Vai tocando, quando eu disser tu para. Amém. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se você viver pelo Espírito, mortificando os desejos, as vontades, as manias, os maus hábitos, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados, dirigidos, orientados, escutam a voz do Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, não seja escravo. E algo que eu sempre falo é que a igreja do Senhor, quem é a igreja do Senhor aqui? Você tem as chaves, você tem o poder, por meio do Espírito de Deus sobre a sua vida, para abrir as cadeias de muita gente, pessoas presas, pessoas oprimidas, pessoas doentes, pessoas cheias de maldições, está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Nós não somos escravos, você não deveria viver como escravo, porque temos o Espírito de Deus, somos filhos dele, para não viver atemorizado, mas receber esse Espírito de adoção como filhos, baseados no qual clamamos Abba Pai. Próximo. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso.
que somos seus filhos. Você tem dúvida da sua salvação? Você tem medo da morte? Se talvez você ainda tenha alguma dúvida, ou se talvez você ainda tenha algum temor do dia em que o Senhor te chamar, meu amado, revise a sua comunhão com o Espírito de Deus, porque quem é filho não tem medo. Quem é filho e tem o seu lugar garantido no reino dos céus. Amém? E o próximo: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse tempo vai passar. Vai passar. Esses dias vão passar. E o Senhor tem tempos melhores para nós. Aqui, quando nós aprendemos a obedecer, e depois desse corpo mortal, os céus. E aí é só festa, né? Amém? Aí é festa. Aí estamos bem. Amém? Mas isso, gente, se nós não entendemos que a carne e o espírito, eles vão militando, eles vão lutando, como que a gente vai conseguir viver uma vida para o Senhor? Paulo falou isso, né? Paulo disse: olha, rapaz, eu vejo uma lei comigo aqui, que eu quero fazer o que é certo e não consigo. E nós estamos falando de quem? Paulo, o apóstolo Paulo. Um cara que para nós é o top das galáxias, né? O crente. E ele disse: eu vejo uma lei nos meus membros, um negócio que comigo aqui, eu quero fazer as coisas certas, mas eu não consigo. Então, quando nós entendemos que Deus tem algo muito maior e o melhor para nós, e nos rendemos à vontade dEle, à dependência do Senhor, meus amados, as coisas vão acontecendo, porque o poder da bênção, ele é muito maior que da maldição. Amém? Mas por que muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de maldição? Porque a gente está dando brecha para o inimigo, estamos comprando língua, não estamos obedecendo, não estamos seguindo direção, não estamos ouvindo o Espírito de Deus, nós vamos dando legalidade para o diabo. Pode falar, não tem problema aí, não vai vir, para o diabo, né? Quando eu era católico, dizia: não fala o nome dele, porque se tu falar, ele vem perto de ti. Não, fica tranquilo, se tu é crente, ele, né, ele não vai chegar, está tudo certo. Amém? Mas agora não dá brecha, porque vai dar brete. Amém? O Espírito Santo, e é sobre isso que eu quero falar agora, ele é o selo da promessa. Ele é o que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 1, 21 e 22, que a palavra de Deus fala sobre isso. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ele, o Espírito, é o selo da promessa. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós somos selados pelo Espírito como filhos de Deus. Ele é a promessa. Nós vimos lá no início que Ele foi aos céus e enviou o Consolador, o Espírito da promessa, e que habita em nós, que sela, que somos propriedades de Deus. Tem uma imagem, pode pôr uma imagem ali, que eu pedi, que eu mandei para vocês ali. Coloca aquela imagem ali para nós ali, por gentileza, no telão. Os tempos antigos, um rei, um senhor feudal, né, como se dizia, ele tinha uma autoridade. Ele era um patriarca, ele era uma pessoa de autoridade, e ele carregava um anel que simbolizava o brasão, enfim, da sua autoridade. E tudo aquilo que ele decretava, ele enviava uma carta, algo que ele queria mudar, ou uma lei, esse anel era o selo
dele. Ou seja, quando ele selava com o seu anel, não podia ser alterado. Era reconhecido que aquilo pertencia a ele. E eu botei essa imagem, né? Não sei se todos, né, já tinham visto isso ou não, mas era assim que funcionava. Não tinha cartório, não tinha para você reconhecer firma e dizer, esse é meu, ó, transferi o carro, esse é meu, né? Não. Assim era a forma deles reconhecer a autoridade de alguém. Era o selo. E nós somos selados por Deus com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, somos propriedades do Senhor. Você é propriedade do Senhor. O Espírito de Deus na sua vida demonstra que você é do Senhor, que eu sou do Senhor. E se eu pertenço a Ele, eu faço o que eu quero? Não, eu tenho um Senhor. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Deus. E Ele dirige a minha vida. Ele guia os meus passos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Lá em Daniel 6,17, dá o exemplo de um anel. Olha o que diz lá. Daniel 6,17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel. E com os seus grandes, e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O que aconteceu com Daniel aí? Foi para a cova dos leões. Aqui ninguém vai mudar o que aconteceu, mas o Senhor mudou a história dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amado, entenda a pessoa do Espírito Santo. Ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa que está todos os dias conosco e com você. Eu já tive a experiência, às vezes no meu trabalho eu viajo, né? E aí esse tempo ali que eu estou dirigindo, 1, 2, 3 horas, eu falo muito com Deus. Ali é um momento que é meu e de Deus, e eu tenho os meus momentos ali, as minhas crises, meu choro, as minhas orações. Eu tenho meus momentos com Deus. E em algumas vezes eu digo, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, vai comigo aqui junto, aqui de carona. E esse tempo eu fiz isso, né? E aí eu tinha descido do carro e tal, voltei e eu botei a minha mochila no banco. Eu disse, ai, eu disse, tá ali, né? É incrível assim, não tem ninguém ali, entre aspas, né? Mas eu disse, tá aqui. Eu precisava tirar a mochila, entre aspas, não. Mas ele, olha, eu tô aqui, não disse para me sentar aqui, vai jogar no meu colo, né? A gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa ter o nosso secreto com o Senhor. Muitas vezes o meu secreto não é no quarto, é no carro. Quando eu estou viajando, quando eu estou na estrada. Mas você precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo, porque Ele é o que nos ensina todas as coisas. Ele é o selo da promessa. Ele é aquele que vai te sustentar quando no dia mau, no dia do luto, no dia do desafio, no dia que você precisa tomar uma decisão importante, uma decisão difícil, tipo assim, largar tudo e vir para a igreja à distância. Tu precisa depender dele, depender de Deus e ser sustentado por Ele em todas as coisas. Amém? Amados, nós precisamos vencer a nossa carne. Nós precisamos vencer a nossa carne para não dar vazão para o pecado. Porque o que tem destruído hoje o cristão, o crente, é se deixar levar pelas coisas comuns dessa vida. Não, tudo virou comum. Ou melhor, dizem que tudo virou normal. Não, tudo é comum, mas não é normal. Normal é o que está aqui, ó. Porque isso aqui vem antes de todos os tempos. O que estão fazendo por aí, pode ser coisas que muitos estão fazendo, mas não é normal.
Normal é quando nós entendemos a verdade. Normal é quando eu pratico a verdade. Normal é quando eu sou bondoso, quando eu sou misericordioso, quando eu perdoo e sou perdoado pelo Senhor. Normal é quando eu vejo necessitado e eu ajudo. Normal é quando eu estou à disposição do outro. Normal é quando eu não falo mal do outro. Normal é quando eu sou verdadeiro e não minto. Normal é quando eu não engano os outros, não usufruo daquilo que não é meu. Isso é normal. Mas o comum virou mentir, enganar, usurpar, fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, inverter valores, animais antes do ser humano. Às vezes o cachorro dorme e bota o homem no sofá. O cachorro vai para a cama e o homem para o sofá. Tá aí daí. O que é isso? Valores. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Se nós colocarmos todas as coisas em ordem, a tua vida entra em ordem. Parece simples, né? Pois é, mas é. Só que a gente que complica. Amém? E as horas vão. Glória a Deus por isso. Fica tranquilo, tá? Tem um lanchinho depois ali, você não vai de barriga vazia para casa, tá tudo certo. Amém? A glória, aleluia, tamo junto. Alguém já ficou triste aí? Sim? Eu também. É bom ficar triste? Mas por que a gente às vezes está sempre triste? Quer saber por quê? Sim ou não? Então vamos ver o que a palavra diz. Efésios 4:30. Por que o crente às vezes está sempre carrancudo? Por que o crente às vezes parece estar sempre de mal com a vida? Está ali, ó. E não entristeçais o espírito no qual fostes selados para o dia da redenção. Aonde mora o Espírito de Deus mesmo? Diz assim, dentro de mim. Se ele está triste, está dentro de você, como é que você está? Triste. Mas por que ele entristece? E não entristeçais. Quem é que entristece ele? Diga eu. Se eu entristeço ele mora em mim, matemática, né? Sim, matemática é bom, 1 mais 1 é 2, né? Se ele mora em mim, ele está triste, então eu também estou triste. Mas quem que é o responsável por deixar ele feliz? Diga eu. Como que eu deixo ele feliz? Como que eu agrado o Senhor? Obedecer a sua palavra, não o pastor. Não, tem que me obedecer também, tá? Quando é pela palavra. Agora, quando não é direção de Deus, quando não é pela palavra, quando você não é orientado pela verdade, meu amado, está em desacordo. Amém? Se algum dia eu der alguma direção para a sua vida e for errada, e você obedecer, Deus vai cobrar de mim e não de você. Princípio de autoridade. Princípio de autoridade. Quer ver? Se lá na sua empresa você é a pessoa que tira nota fiscal, o dono diz assim, ó, não tira nota fiscal de nada essa semana, bate a receita lá, é o funcionário que vai pagar a conta? Quem vai pagar? O dono, porque ele é o responsável, ele é a autoridade. Amém? Agora, se você faz do jeito que quer, agora se você vai tirar nota de tudo, que ele diz para não tirar, quem é que vai pagar a conta? Você, porque está fazendo algo em desacordo à sua autoridade. É princípio. Princípio não muda. Pode ser hoje, pode ser ontem, pode ser amanhã. Princípio é imutável. E quando nós entendemos isso e vivemos por princípios, a vida fica mais fácil. Você não vai viver entristecido, mas você vai viver feliz. Porque está sabendo que está fazendo a coisa certa. Está sabendo que está andando conforme a vontade
do Senhor. Amém? E se você quer ser abençoado, se você quer viver de glória em glória, de fé em fé, e viver um novo tempo de Deus, não deixe ser confundido como a gente viu, Romanos 10:11. Todo aquele que nele crê não será confundido. Não vai ser confundido. Amém? O louvor pode subir, acho que para hoje está bom, né? Deus já tem falado muitas coisas. A gente vai continuar falando da pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que nos aviva, é Ele que cuida de nós, é Ele que dirige as nossas vidas. E você, se tiver Ele na sua vida como seu amigo, não sei o que dá, agora Deus voltou. Se você tiver Ele na sua vida como seu amigo, como seu conselheiro, como mentor da sua vida, você nunca vai faltar direção para a sua vida.